Nos confins da história sagrada, em tempos remotos onde o céu e a terra ainda ecoavam os mistérios da criação, surge o povo que, séculos mais tarde, se tornaria conhecido como iraniano. Suas origens, profundamente entrelaçadas com as histórias da Bíblia, emergem da antiga Pérsia, uma terra abençoada e desafiada por deuses e reis. No relato bíblico, eles se destacam como descendente de Elão, um dos filhos de Sem, filho de Noé, plantando as sementes de uma civilização grandiosa. Elão, nascido após o dilúvio, foi o patriarca de um dos povos que povoou a antiga Mesopotâmia e as regiões além do Tigre, entre o qual floresceu o Império Persa, tão venerado e temido nas Escrituras. Sob o olhar vigilante de Deus, a Pérsia desempenhou um papel crucial no destino do povo hebreu. Reis persas, como Ciro, o Grande, são mencionados como instrumentos divinos na libertação dos judeus do cativeiro babilônico, um marco que mudou o curso da história de Israel. A Bíblia fala de Ciro como ungido por Deus, aquele que, mesmo sem o saber, cumpriria o desígnio celestial de restaurar Jerusalém e o templo, libertando os judeus e permitindo que retornassem à sua terra prometida. Os iranianos, desde seus primórdios, estiveram, portanto, entrelaçados com as vontades divinas e os destinos sagrados. De Elão até o glorioso Ciro, o Grande, suas histórias, carregadas de honra e mistério, ecoam através dos tempos, inscritas tanto nas tábuas dos homens quanto nas páginas eternas das Escrituras. De acordo com a Bíblia, a origem do povo iraniano pode ser traçada até Elão, um dos filhos de Sem, que por sua vez era filho de Noé. Após o grande dilúvio, Noé e seus descendentes repovoaram a terra, e seus filhos deram origem a diferentes nações e povos. Elão é mencionado na tabela das nações, como patriarca de um povo que se estabeleceu em uma região que mais tarde seria conhecida como Elão, localizada a leste da Mesopotâmia, onde hoje se encontra o sudoeste do Irã. Os elamitas, descendentes de Elão, são considerados os ancestrais dos povos que habitavam o Planalto iraniano. Eles formaram um dos primeiros grandes reinos dessa região, estabelecendo uma civilização antiga com sua própria língua e cultura, que floresceu durante os milênios antes de Cristo. O nome Elão aparece várias vezes nas Escrituras, especialmente nos textos proféticos, como no livro de Isaías e no livro de Jeremias, onde o destino desse povo é mencionado em meio à profecia sobre o julgamento divino. Além de Elão, a Bíblia também menciona a Pérsia, que se torna uma potência mundial durante o período do Antigo Testamento. Ciro, o Grande, rei da Pérsia, desempenha um papel significativo na história do povo judeu. Em Isaías 45:1, Ciro é chamado de ungido de Deus, sendo o líder que libertaria os judeus do exílio na Babilônia e permitiria que eles voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Essa intervenção persa, guiada pela mão divina, fez da Pérsia uma nação mencionada como instrumento de libertação no plano de Deus para Israel. Portanto, a origem do povo iraniano na Bíblia está profundamente ligada a Elão e aos elamitas, e sua importância na narrativa bíblica é ampliada com a ascensão da Pérsia, que, sob o governo de Ciro, teve um papel decisivo na história do povo de Deus. Essa conexão bíblica traça uma linha histórica e espiritual que liga o antigo povo iraniano ao cumprimento das profecias e ao destino do povo escolhido. Para começar, voltamos ao início da Idade do Bronze, quando Elã é citado no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 22, como um dos descendentes de Sem, estabelecendo-se como um dos primeiros reinos formados após o dilúvio. Situado a leste do rio Tigre, Elã foi mencionado várias vezes nas Escrituras, como nas profecias de Isaías, que previam que Deus traria de volta o remanescente de seu povo, com Elã sendo um desses lugares. Geograficamente, Elã ocupava a região que hoje corresponde ao sudoeste do Irã, um ponto estratégico que fez de Elã um centro cultural e de poder na antiguidade, com influências que se estendiam até a Mesopotâmia. Historicamente, Elã foi tanto adversário quanto aliado de potências como Babilônia e Assíria. Embora as interações diretas entre Elã e Israel sejam menos documentadas, o reino elamita foi contemporâneo dos períodos dos patriarcas e juízes de Israel. No entanto, a ascensão de impérios iranianos, como o Medo e o Persa, marcaram eventos decisivos tanto para a história de Israel quanto para a própria história bíblica. O Império Medo, por exemplo, é conhecido por sua unificação das tribos iranianas e por seu envolvimento no declínio do Império Assírio, em aliança com Babilônia. Essa fase preparou o cenário para o surgimento do Império Aquemênida sob o comando de Ciro, o Grande, uma figura crucial para a história bíblica. Ciro é lembrado por libertar os judeus do exílio babilônico e permitir que retornassem a Jerusalém para reconstruir o templo, como descrito no livro de Esdras. Além disso, ele é mencionado nas profecias de Isaías como um ungido de Deus, desempenhando um papel-chave nos planos divinos.
Essa relação entre os persas e os israelitas se estendeu por todo o período aquemênida, durante o qual os judeus desfrutaram de uma relativa liberdade religiosa e cultural sob o domínio persa. O período foi de profunda relevância para a história de Judá e para o cumprimento das promessas bíblicas. Do ponto de vista escatológico, alguns estudiosos veem o Irã, herdeiro da antiga Pérsia, como desempenhando um papel nos eventos proféticos dos últimos tempos, especialmente em passagens como Ezequiel 38 e 39, onde a Pérsia é citada como parte de uma coalizão de nações contra Israel. Embora essas interpretações variem, o fato é que o Irã e Israel mantêm uma relação de relevância histórica e espiritual que continua a ser debatida no contexto de profecias futuras. A análise da história do povo iraniano, especialmente em sua interação com o povo de Israel, revela uma trajetória repleta de momentos cruciais que influenciaram profundamente o desenvolvimento político, religioso e cultural da região. Desde os tempos bíblicos, o antigo reino de Elam, a ascensão dos medos e persas, até a queda de grandes impérios como o neobabilônico e o assírio, o território que hoje corresponde ao Irã desempenhou um papel significativo nos eventos registrados no Antigo Testamento. A ascensão do Império Persa, liderado por figuras como Ciro, o Grande, foi um ponto-chave na restauração do povo judeu após o exílio, simbolizando tanto o cumprimento das promessas divinas quanto o início de uma nova era geopolítica. Além disso, a complexa relação entre os impérios persa e israelita, marcada por conquistas, exílios e restaurações, lançou as bases para interações futuras que continuam a ser debatidas à luz de profecias bíblicas. A menção da Pérsia em textos escatológicos, como em Ezequiel e Daniel, bem como a contínua relevância das tensões contemporâneas entre o Irã e Israel, reforçam a ideia de que a história destes povos, entrelaçada ao longo dos séculos, pode ainda ter desdobramentos significativos. Assim, compreender esse panorama histórico é essencial para contextualizar não apenas o passado, mas também as possíveis implicações proféticas e políticas que permeiam o futuro das duas nações. Seja nos registros bíblicos ou nas interpretações escatológicas modernas, a conexão entre Irã e Israel continua a ser um tema de grande interesse teológico, histórico e geopolítico.